Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Esse encontro nosso para estudar a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar 2 capítulos de Provérbios, Provérbios 18 e Provérbios 19. Graças a Deus, caminhando na leitura da Bíblia. Amém, queridos? Amém. Ore mais uma vez. Eu sei que você já orou hoje, mas nunca é demais orar. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos por esta oportunidade e pedimos a ajuda do Senhor. Estabelece agora, neste momento, o nosso coração como teu trono, lugar da tua morada, para que nós possamos ser edificados através da palavra que acabamos de ler. Obrigado mais uma vez, te agradecemos, pedimos a tua ajuda e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou trazendo para os irmãos um resumo, de cada um desses capítulos, porque basicamente o livro de Provérbios vai repetindo praticamente a mesma coisa e ampliando cada vez mais a importância da gente buscar a sabedoria de Deus, da gente esquecer e deixar a tolice e investir numa vida cheia de graça, cheia de sabedoria. Nós acabamos de ler no capítulo 20, por exemplo, que é para o homem ouvir atentamente a instrução, para que nos últimos dias dele ele seja sábio. Olha bem, irmão, nos últimos dias, como é importante, a gente buscar a sabedoria. O capítulo 18, irmãos, começa enfatizando a necessidade de ouvir com atenção, ser cuidadoso com o que se diz e buscar entendimento antes de emitir julgamentos precipitados. Está vendo, irmãos? Olha, ouvir mais e ouvir com atenção, ser cuidadoso, buscando o entendimento de Deus. Obrigado, irmão Anderson. Antes da gente emitir qualquer julgamento, primeiro a gente não deve nem julgar, mas julgamento ali quer dizer uma avaliação. Você escuta algo, tem gente que mal escuta já começa a falar. O que está dizendo? Escuta primeiro tudo, ouça tudo, para que depois você possa emitir uma avaliação e nunca precipitar com a sua boca em nada, irmãos, em nada. E esse capítulo ensina a agir com sabedoria e prudência, pensar antes de falar e utilizar a nossa língua para edificar, para encorajar, para trazer benefício para os outros, e não usar a nossa língua para nada além disso, Nossa língua tem um poder tremendo. Aqui chega a dizer assim, olha, no versículo 20 do capítulo 19, do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. O que isso quer dizer? Quer dizer que a boca da gente, quando lança palavras, está lançando semente, e essa semente vão produzir de acordo com ela, de acordo com a espécie dela. Então aquela pessoa que só murmura, está lançando uma semente. Aquela pessoa que só fala a palavra que edifica, está lançando uma semente. Isso quer dizer que ela mesma vai se fartar daquilo que ela fala. Então você pode notar, a vida do murmurador, do reclamador, daquela pessoa que briga, daquela pessoa que só ofende, ela acaba sendo uma vida que reflete, porque a colheita que ela tem é daquilo que fala. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Esse texto praticamente todo é dedicado a gente tomar cuidado naquilo que fala. E não só aí, olha, não só aí. O versículo seguinte, que é o 21, vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Irmão, que palavra pesada. Morte e vida. Você sabe, irmãos, que muitas vezes a gente mata as pessoas com a palavra? Eu já falei aqui na igreja, que na verdade a língua mata mais do que a arma, porque você pode destruir uma vida com a sua palavra. Você tem que usar a sua língua para proferir palavras que você quer o resultado para a sua vida, porque vai vir um resultado, é o que está dizendo a palavra, é como semente. E diz que o poder, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então você pode transmitir vida, mas você pode transmitir morte, maldições, aquele negócio que você não vai conseguir, não vai dar certo, vai dar errado, misericórdia. Isso é semente, isto é semente que você está plantando e vai colher, Muita gente olha, mas meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Quem sabe, lá atrás você proferiu
palavras e elas são semente. Existe um poder tremendo na língua da gente, irmãos, na palavra que a gente fala. Então eu acho muito pesado essa parte que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Ou seja, se você ama, né, então produz com as tuas palavras, palavras que vão te abençoar. Como? Abençoando os outros. Começa a falar as coisas boas, né? Você viu o tanto que as igrejas sofreram na política do ano passado? As igrejas esqueceram de pregar Jesus. Você lembra disso, não lembra, irmão? Bebi uma água aqui que parece que desceu uma agulha aqui agora, né? Fica ressecado. Então, irmãos, a igreja ficou o ano de 2022 todinho pregando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Ela esqueceu de pregar Cristo. Então, não sei se vocês notaram como é que isso teve um efeito estranho dentro da igreja. Está esquisito ainda. Então, a gente precisa buscar de Deus sabedoria e aprender a usar nossa palavra. Irmãos, as pessoas falavam tão mal umas das outras nesse ano de 2022 que ficou complicado. Perdeu o sentido, plantou semente e vai colher a semente que plantou. Julgamentos, né? E olhe bem que a gente acabou de ouvir ali para tomar cuidado, né? Buscar sabedoria antes de emitir julgamento precipitado. Enfim, a gente colhe do fruto dos nossos lábios. Então, se você é o tipo da pessoa, por exemplo, se chega alguém com você que fala que está entrando num serviço, entrando num projeto, entrando em alguma coisa, e você é o tipo que lança palavras de vida e de sucesso para aquela pessoa, está dizendo a Bíblia que você vai colher fruto dos seus lábios. Então, se você deseja o bem para alguém e fala isso: olha, estou muito feliz que você conseguiu o trabalho, estou muito feliz que você conseguiu o carro, estou muito feliz que você conseguiu essa cura, estou muito feliz que o médico deu lá um laudo que não era tão desesperado igual você pensava. Se você lança semente assim, é elas que você vai colher, é o que aqui acabou de dizer. Agora, se você é do tipo que deseja o mal do outro, né, fica torcendo pelo mal do outro, se você é do tipo que julga e lança julgamento precipitado, do tipo: ih, fulano vai morrer e vai para o inferno, você está lançando uma semente, você vai colher. Então, por isso que é muito importante a gente olhar a Bíblia, interpretá-la e trazer para a nossa realidade. Então é muito importante, irmão, zelar pela palavra, porque gera fruto, né? Se você amaldiçoa filho, amaldiçoa parente, amaldiçoa alguém, você lançou semente e você vai colher. Esse é o peso. Tem gente que acha que se eu disser que fulano lá vai se danar, vai virar uma praga, vai pegar nele. Não vai, a semente eu sei que lançou, não foi o outro lá. Se o outro lá busca a Deus, a graça e a misericórdia, ele vai ser abençoado, você vai colher a maldição que você lançou. É isso que está dizendo, irmãos, olha só: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre. Está dizendo é isso, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. E depois ele dá mais punhalada, quando ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A gente tem esse poder, só que eu queria que você entendesse que não é que você vai lançar morte na vida do outro, não, você está lançando na sua vida, porque é a sua palavra, a sua boca que lançou a semente. Se eu disser que fulano vai morrer, se não pega nele, eu não pega, porque na verdade eu lancei uma semente, eu é que vou receber, eu que lancei, não foi o outro. Então a gente precisa muito, irmão, da graça de Deus e entender. Então esse primeiro capítulo traz essas instruções para nós, né? E entre muitas outras, é claro, né? Agora o 19 já começa destacando a importância, irmãos, da honestidade e da integridade. E ele vai refletir, esse capítulo 19 vai refletir sobre a sabedoria e a obediência a Deus. Olha bem, como é que ele vai falar de honestidade e integridade? Melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábio tolo. Olha que incrível, irmão. Então, é uma supervalorização da honestidade e da integridade. Quando diz que é melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, você vai ver então o que é o desejo de Deus para o meu coração e para o seu. É integridade, não é riqueza. Hoje a gente encontra, irmãos, as pessoas fazendo campanhas, buscando a Deus por riqueza, né? Buscando a Deus bens materiais. E aqui está dizendo que é melhor a integridade do que a riqueza.
Será quantos de nós já pediu a Deus, me faça um homem íntegro, uma mulher íntegra? Ó Deus, me faça uma pessoa santa. A gente dificilmente encontra alguém pedindo isso, irmão, mas pedindo casamento, pedindo soluções para problema, pedindo aumento de salário, pedindo dinheiro, pedindo prosperidade, a gente encontra. Só que vem o provérbio 19 dizer que é melhor o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios. Você já viu a palavra dizendo que Deus não vê como o homem vê? Né? O homem vê o exterior e Deus vê o coração. Então é Deus que está dizendo aqui, ó, melhor é o pobre do que o outro lá, o pobre que é íntegro do que o outro lá, que tem riquezas, mas ele não anda em integridade. Olha como é que Deus vê. Então Deus vê o oposto. A gente vê o carro que a pessoa tem, o dinheiro que ela tem, né, o salário que ganha, as riquezas, a gente vê isso. Mas aqui está falando que melhor é o pobre. Então quantos de nós, irmãos, está disposto a fazer uma troca entre a riqueza e a integridade? São os valores do reino de Deus, irmãos. São os valores do céu. Está vendo como é que eu falei para vocês que provérbios é pancada em cima de pancada? São os valores do céu. É os valores do reino de Deus. Lá não vai entrar, a pessoa não vai entrar lá porque ela é rica. Está dizendo aqui, ela vai entrar porque ela é íntegra. Olha aqui, é isso que está dizendo. Está dizendo que melhor é o pobre íntegro do que o perverso de lábios. Pobre, por que falou pobre? Falou por causa de dinheiro mesmo, irmão. Porque a gente olha para a riqueza do outro. Eu costumo brincar que se a gente vê um açougueiro lá de branco lá, a gente vê sei lá quem de branco lá, a gente logo pensa que é médico. A gente até muda o jeito, né? Não, irmão, a gente tem que parar com isso. A gente tem que viver os valores do reino de Deus, valores do céu, porque é para lá que nós queremos ir. Então tem muito mais valor diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo, você acabou de ler no verso primeiro. Para Deus tem muito mais valor, porque Ele diz que melhor é o pobre íntegro. E o que é integridade, irmão? É um conjunto, né, de retidão, de honestidade, né? É tudo isso e muito mais. Então, repito, valores do céu, valores do reino de Deus, que o crente precisa buscar. Integridade em tudo, irmãos. Na sua vivência em casa, integridade nos negócios, integridade na rua, integridade em todo lugar. É o que Deus espera daqueles que querem morar na glória. Amém, queridos? Aqui o seu valor é dinheiro. Seu valor é carro. Seu valor é carro. Você vê que as pessoas têm uma preocupação em ter casa. Já notou isso? Ter carro. Sabe, ter casa parece que é a coisa mais importante do mundo. E aqui vem me dizer, melhor é não ter nada disso, mas ter integridade. E vou ser sincero, irmãos, o valor do céu é totalmente contrário dos valores dessa terra. Então, ao invés de você correr atrás de tesouros nesta terra, corra atrás de tesouros no céu. Amém, queridos? Vamos seguir porque aqui é tranquilo. Vai falando, né, aí para baixo, até o versículo 10, vai tratar desses assuntos, falando da insensatez. O 4 vai voltar a falar da riqueza. Olha, as riquezas conquistam muitos amigos. Olha, quanto ao pobre, seu próprio amigo o rejeita, né? Fala da falsa testemunha, fala daqueles que procuram o favor do rei, vai falando todos os irmãos do pobre o aborrecem. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus, quando vai falar que é melhor o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios, ela começa a mostrar tudo que um pobre passa nesta terra, para os irmãos entenderem que esses são os valores do céu. Quem pensa que igreja, irmãos, é lugar de boa vida, está no lugar errado. Sabe, esse conceito de que igreja é um lugar bacaninha, onde as pregações, tudo é boa, a gente sai de lá alegrinho, afagando o ego, está enganado. O reino de Deus não é assim, não será assim, jamais será. Ninguém vai entrar no reino de Deus senão por muito esforço. Jesus chegou a dizer isso, né? E desde o dia de João até aqueles dias, eles estavam apossando do reino de Deus à força. Então não é, Jesus falou que a porta não é espaçosa, o caminho não é largo, é apertado. Jesus deu condições para nós de viver a eternidade, porém Ele falou de dificuldade, Ele não falou de vida tranquila, vida macia, tudo pode. Então por isso que vai falar do sofrimento do pobre, depois de dizer que é melhor ser pobre. E eu repito, irmãos, é uma pergunta muito pesada. Quem está disposto a largar
as riquezas pela integridade. Porque aqui está dizendo que melhor é o pobre íntegro. Está vendo? Misericórdia, quem está disposto a largar, né? Na verdade, as pessoas não largam praticamente nada por nada, né, irmãos? Nem pelo reino de Deus, não larga nada da agenda, não larga nada da vida, né? As pessoas colocam sua agenda em primeiro plano, tudo está muito mudado, né? Tudo está muito diferente. Na terça-feira, assim que nós encerramos a escola de líderes, eu passei um vídeo aqui de alguns minutos, irmãos, um vídeo sobre a história da Igreja Batista. Você precisa ver que história linda a história da Igreja Batista. Nossa história começa lá pelo ano 1500, mais ou menos, irmão, 1517, quando Martim Lutero separou, né, a igreja, quando ele tomou aquela decisão daquela separação da Igreja Católica. Ali já nasceu um grupo que nós fazemos parte. Logo depois, teve um racha ainda dentro daquele grupo. Um grupo achou que a divisão não foi boa. Por quê? Saíram da Igreja Católica, abriram a Igreja Anglicana, mas na verdade a igreja estava ainda arraigada no catolicismo. Então aquele grupo não gostou, foi onde a gente apareceu. Não, vamos sair daqui. Tinha batismo de criança, tinha um punhado de coisa, e eles falaram, está errado. Foi onde o Batista surgiu, irmãos, lá no ano de 1500 e pouco. E dali a gente veio caminhando com luta, sofrimento, posicionamento, respeitando a Bíblia como autoridade máxima, respeitando o batismo. Que tipo? Quem não foi batizado nesse batismo parecido com o de Jesus, precisa batizar outra vez. Então, por isso que tem o nome Batista. Então se tornou o que a gente é hoje, com muito trabalho e com muito esforço. Eu passei esse vídeo para os irmãos verem que hoje não mudou, irmãos. Essa vida mole que eles estão oferecendo aí, não é a que vai nos levar para a vida eterna. Essa vida mole vai deixar a gente aqui na terra, focado em ouro, focado em prata, focado em bens materiais. O que vai nos levar para o céu é o desapego dessas coisas, tá? Eu gosto muito de ver filme que mostra algumas coisas do reino espiritual. Então tem algumas séries na televisão que mostra, por exemplo, anjos que vão pegar as pessoas quando elas vão morrer. Não tem na Bíblia, mas praticamente é assim que funciona o mundo espiritual. Então eu gosto de ver essas coisas. E o que eu mais vejo nesses filmes, e não só nos filmes, mas tem estudos científicos com pessoas que quase morreram e pessoas que morreram e voltaram, literalmente ressuscitaram. Então tem estudo científico, não é filme, estudo científico com quem morreu. Tem gente que ficou 5 minutos, 7, 10, 1 hora, 2, tem gente que ficou mais tempo morto e volta. Então eles estudam essas pessoas. E sabe de uma coisa? Praticamente todas elas que morreram e voltaram, isso na ciência, e os filmes mostram isso com imagem. Então a gente vê o filme e vê a imagem e fica mais tranquilo. O que essas pesquisas mostraram? Todas as pessoas, no momento praticamente na hora de morrer, passam um filme na mente delas, todas, sem exceção. Antes de morrer passa um filme. Tem algumas que antes de morrer viram as pessoas conversando ao redor, os médicos, enfermeiro, parente, não escuta, aliás, né? Tem gente que antes de morrer vê o corpo dela saindo, a alma saindo, indo para um lugar. A maioria vê que está entrando num túnel, e aquele túnel não tem fim, vai escurecendo, escurecendo. Boa parte vê uma luz no fundo do túnel, tão radiante, tão empolgante, que ele deseja seguir para lá, mas tem uns que vê uma escuridão, uma coisa feia, que ele deseja voltar. Tudo, irmãos, indicando para a gente uma parte da vida que a gente não quer saber dela, que é o momento da morte. Mas na verdade, todos veem um filme passando na memória as coisas que fizeram, boas e ruins. E o fim da caminhada é um lugar tão bom que eles querem ir, e um lugar tão ruim de tormento que eles querem voltar. E os que voltaram dizem que não querem mais para aquele lugar de tormento que eles iam. Todos, irmãos, sem exceção. E a ciência estuda isso para nos mostrar. O que a gente entende? Céu e inferno. Não é? O lugar de luz, uma luz lá no fundo do túnel, que a pessoa é atraída e quer ir para lá, e quando ela volta ela fica triste, é o céu, é a pessoa que está indo para o reino de Deus, o céu, a vida eterna, lugar bom, lugar tranquilo, e passa um filme na cabeça dela enquanto ela está indo. E a mesma coisa é o que está indo naquele túnel e vai ficando escuro, ficando feio, tormento, e ela não quer ir para lá de jeito nenhum, inferno. Para a gente está tudo resumido, está tudo resolvido. Então a gente precisa, irmãos, muito da graça de Deus, para a gente compreender essas coisas e ver
que nossas palavras, nossas atitudes, estão nos conduzindo direto para um desses lugares, e a gente precisa passar a nossa vida em revisão, cada dia, cada hora, porque ninguém quer esse momento da morte, mas quando chegar, que você comece a ver passando aquele filme na tua cabeça, dos momentos passados e tal, e que você possa se alegrar de olhar para frente e ver que te espera a vida eterna, a glória, amém, queridos? Amém? Porém, tem que tomar cuidado, porque a advertência de Provérbios é o tempo todo que só tem dois caminhos, o da sabedoria e o da tolice. O da sabedoria te leva para a vida eterna, o da tolice vai te levar para o sofrimento aqui e na vida eterna. Então a gente não pode, irmãos, dormir no ponto, né? Não pode dar bobeira. Então aí vai dizendo para nós até o versículo 10 sobre essas questões tão importantes para nós, que é a importância da integridade, da honestidade e da gente caminhar na sabedoria e na obediência a Deus, tá bom? Então a gente precisa observar isso com cuidado. Também vai trazer para nós a importância de tratar as pessoas com dignidade e com respeito. É preciso aprender, irmãos, a respeitar as pessoas. Tem gente que acha que é vantajoso ser burro e grosso com os outros. Vigia, é necessário a gente aprender a ser educado. Seja doce com as pessoas, seja educado com as pessoas. Tem gente que acha que é bom ter aquele temperamento, que qualquer coisinha, pum, aquela pancada. Cuidado, lembra que eu te falei, e o texto diz para nós, nossas palavras são sementes e a gente vai colher os frutos dos nossos lábios, né? A gente vai colher esses frutos, então é necessário a gente buscar de Deus a graça e a sabedoria em todo o tempo. Trate as pessoas com dignidade, com respeito, né? E o tema recorrente é a relação entre riqueza e humildade, prática da justiça e, é claro, a sabedoria. O tempo todo no livro de Provérbios, você vai ver sempre, 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 mostrando para nós a relação entre riqueza e humildade, a prática da justiça, que a gente precisa buscar praticar a justiça, e sempre optar pela sabedoria e não pela tolice. Caminho, irmãos, que a gente precisa andar e buscar em todo o tempo viver. É inadmissível, a pessoa está dentro da igreja e ela ainda insiste em ter esse comportamento truculento, sem ser respeitoso, né? Sem respeitar a dignidade dos outros, respeitar o limite dos outros. A igreja tem pecado muito ao longo dos anos, a igreja, quer dizer a nossa não, as igrejas têm pecado muito ao longo dos anos em não respeitar o outro e os limites do outro. A gente imagina que Deus vai nos tratar dessa forma, a gente pensa que Deus vai nos tratar dentro desse padrão rígido que a gente imagina. Não, irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele vai nos tratar de acordo com a sua graça e com a sua misericórdia. Que se Ele fosse usar os nossos pesos e as nossas medidas, a gente estava roubado, irmão. Ao longo da história, a gente criou tanta coisa que pode, que não pode, e depois a gente tem que consertar lá na frente. Na escola bíblica dominical, na sala dos homens, por exemplo, quando foi falar lá de perseguição religiosa, aquelas questões que complicam a vida do crente, os desafios da sua identidade, da identidade cristã, foi comentado lá muito bem dos erros que as pessoas cometeram ao longo dos anos. Houve um tempo, irmãos, que televisão era do diabo. Quem já ouviu falar dessa época de televisão do diabo? Sim, irmão, se você ficar na igreja tal, você não podia ter televisão, né? Teve um tempo, mais antes de nós um pouquinho, que aquilo ali era do diabo, está vendo aquilo ali dentro? É uma bateria, não podia ter bateria dentro das igrejas. Teve um tempo que não podia ter guitarra dentro das igrejas, tinha que ter órgão, né? Piano, não podia ter nada. Tem igreja que ainda insiste até hoje que não pode, né? Apesar que o Salmo 150, vai falar sobre vários instrumentos, fala de tambor, de prato, sabe? Aqueles pratos que tem lá em cima, lá de metal, tudo é prato. Aquilo é os símbolos que fala no Salmo 100, são pratos. Às vezes a gente toca eles assim, né? Às vezes toca ele batendo igual está ali, né? Às vezes são pratinhos pequenininhos, que eles tocam, colocam dentro nos dedos assim, toca assim, um som lindo que dá. Davi tocava símbolos, tocava prato. Se a gente pensa Davi tocando muito, imagina Davi lá tocando pratinho assim, batendo aquele trem lá, louvando a Deus, Deus agradava. Aí vinham os irmãos e falavam, não pode ter aquilo, não pode ter aquela caixa, não pode bater. Onde nós arrumamos isso, irmãos? São os erros que a igreja cometeu ao longo dos anos, e puniu gente. Aí não podia ter televisão, excluía quem não podia ter quem tinha televisão.
Aí, exatamente, foi lembrado lá na escola, eu não lembro dessa época, né, da minha época, mas o irmão Jonas, lá os irmãos lembraram, o irmão Jonas está lembrando aqui, irmãos, teve uma época que homens eram obrigados a usar chapéu. Eu não sou dessa época, mas era obrigado. Então assim, e quantas pessoas foram excluídas da comunhão da igreja? Eu nem vou dizer excluída do céu, porque se a pessoa foi excluída da comunhão da igreja, mas já continuou em comunhão com Deus, ela alcançou a misericórdia. Por isso que eu estou falando, Deus vê diferente. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. No dia que a gente morrer, se a gente for para o céu, tá? Se a gente for, a gente vai ter muita surpresa. Nós vamos ver gente lá, que você vai olhar e falar assim, uau, eu nunca imaginei que fulano vinha, porque você olha a casca, Deus vê o coração. Pode ser que essa pessoa tenha mais vida do que você, e você julga que ela não tenha. Deus vê o fundo, irmão, Deus vê o interior, Deus vê o que está por trás daquela capa, Deus vê o sofrimento daquela pessoa. Talvez aquela pessoa sofre quase que a morte para servir a Deus, e você fica aí na boa vida, de braço cruzado, só julgando os outros. Então assim, vamos ter surpresa demais, irmão, na hora que entrar no céu, tá? Vamos ter, se você for, claro, estou falando se você for, mas vai surpreender. Por quê? Porque a graça e a misericórdia de Deus, o próprio Deus disse, a própria palavra diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Talvez uma pessoa toda tatuada, toda doidona, que você viu e mandou para o inferno com a sua palavra, essa pessoa vai alcançar a graça de Deus, porque por trás daquela tatuagem, por trás daquilo tudo, por trás daquela vida que você olhar e falar assim, aquilo não tem jeito, tinha um coração temente a Deus e arrependido, e o que a palavra diz? Um coração contrito e aflito, Deus jamais vai desprezar. Não é o que estou dizendo, não, irmãos, é a palavra. E se tem ali um coração contrito e aflito, e o seu aí de julgar e de mandar pedra? Então assim, Jesus ensinou isso, tá, irmão? Lembra lá, quando trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus, Jesus estava lá tranquilo nas suas atividades, trouxeram a mulher adúltera para Jesus condenar, o que ele fez? Ao contrário, ele condenou quem estava condenando, porque ele virou e falou, olha, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E a mulher foi alcançada pela graça de Deus, a acusada. Então os homens acusam as pessoas pelo que eles veem, pelo que eles imaginam, e eles acusam as pessoas dentro de um peso de justiça totalmente humano e maldoso. Deus a julga de acordo com o peso de justiça dele, e o peso dele entra a misericórdia. Amém, queridos? O peso de Deus entra a longanimidade. O peso de Deus entra tudo isso, irmãos. Então é muito importante a gente buscar de Deus a sabedoria, colocar isso em prática, para que a gente saia do livro de Provérbios um pouco melhor. Amém, queridos? Vamos sair do livro de Provérbios um pouco melhor, mais cuidadoso com a boca, cuidadoso com a palavra. Sabe, mano, eu já vi gente que, por exemplo, julgou filho dos outros e depois recebeu dentro de casa com seus filhos. Irmão, isso é muito sério. A gente vê isso dia a dia e ainda ignora e continua com a língua precipitando palavras. Começa a abençoar o filho de todo mundo, começa a abençoar a vida de todo mundo, começa a abençoar tudo que você puder. E quando você vê uma família sofrendo por algo, seja compassivo, vai lá, estende a mão, ajuda, porque isso é semente que você está plantando, depois você vai colher dentro da tua casa, filhos abençoados, família abençoada, próspera em todas as áreas, porque o livro de Provérbios, irmãos, ensina a gente dessa forma, e nós precisamos muito pedir a Deus, Deus me ajude. Eu sou meio rigoroso às vezes eu sou mal interpretado, mas quando eu falo para vocês que para certas coisas não tem campanha de oração, irmãos, para certa coisa não tem oração que funciona, é prática, é num momento desse que eu quero dizer, tá? Se a nossa vida e a nossa boca, irmãos, profere maldições, não tem oração que vá quebrar, você precisa plantar para colher primeiro, amém, queridos? Precisa plantar, então começa a plantar, planta na vida do irmão do outro, começa a plantar na vida das pessoas, bênção, né? Socorre o necessitado, ajuda. Aliás, você viu que o texto falou outra vez, que aquele que ajuda o pobre, empresta ao Senhor. Meu Deus, é prática, querido. Então se você está doido querendo dinheiro, você está doido querendo crescer financeiramente, começa a aplicar na vida de alguém, dá para alguém, porque a Bíblia diz para nós que aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Se você está desconfiando da minha palavra, leia o 19 e 17, leia aí, 19 e 17, olha, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Ô irmão,
compadece do pobre, rapaz, arruma um pobre aí, divide o teu feijão, divide o teu arroz, divide o ovo, divide, querido. Aqui está dizendo aqui, não é eu não. Olha para você ver, é muito claro, olha, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará por ter emprestado. Olha que lindo, você está emprestando ao Senhor, e aqui está dizendo que Ele vai te recompensar, mas a gente não vê isso, e depois fica orando aí, Deus me prospera, Deus me abençoa. Cara, empresta para Deus, que Ele vai te recompensar. Guarda isso na tua geladeira. Olha, irmão, vocês que gostam de texto de geladeira, pega lá e coloca assim, isso é questão de prosperidade mesmo, tá, irmão, financeira. É sim, irmão, prosperidade financeira é o caminho. Assim como Malaquias dá a questão financeira também, se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, o Senhor vai repreender o devorador, e vai abrir a porta do céu, vai te abençoar grandemente. Está lá, bênção financeira, porque ele é dinheiro. Tem gente que pensa que é outra coisa, é bênção material. Aqui está dizendo a mesma coisa, ó, o que se compadece do pobre e empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Só você colocar na sua geladeira. Provérbio 19, 17. Para que colocar na geladeira? De tanto você ver aquilo, você vai fazer isso e vai colher. Não sou eu que estou dizendo. Faça e ponha a Deus à prova. Amém, queridos? Amém? Dá o dízimo, dá a oferta de coração e prova o Senhor se Ele não vai repreender o devorador e não vai abrir a janela e vai te abençoar, vai te prosperar. Vou te dizer uma coisa para você. Essa igreja tem gente que nem é crente, irmãos, e aplica aqui na igreja. Você sabia? Eu não vou falar para vocês, mas tem gente que nem é crente e manda dinheiro para esta igreja, porque sabe que Deus vai retribuir. E muito recentemente, eu pude ouvir o testemunho de uma determinada pessoa que faz isso, agora com mais frequência, mas era muito mais esporádica. Essa pessoa com 4 anos na cidade, prosperou mais do que qualquer um de nós aqui, e nem é crente. Por que será? O cara não é crente, não vem para a igreja, está nem para nós, ou melhor, está nem para a igreja, mas ele está aplicando uma coisa na vida dele. Essa pessoa entendeu que se ela for fiel nesta área, Deus vai retribuir, e está retribuindo, irmão, muito mais próximo que qualquer um de nós, talvez qualquer um de nós da igreja. 4 anos na cidade, e a pessoa compartilhou, veio para aqui sem nada. Falei, o quê? Mais um testemunho para você ver. Mas aí a gente fica doido lá, trabalhando igual louco, e desesperado, e retendo a semente. A gente retém a semente da bênção está bem clara para nós na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, para a gente concluir, é claro, tá, irmãos, eu estou só fazendo um resumo, porque eu não estou seguindo versículo por versículo igual eu estava fazendo com os irmãos, porque praticamente são as mesmas palavras, né? Aqui até chega a dizer outra vez, né? Quer ver? Tem uma parte aqui que fala, oh meu Deus, onde é que eu anotei aqui? Não anotei, acabei não marcando, sabe? São muitas coisas que elas são repetidas, e eu não estou indo passo a passo com vocês, versículo por versículo. Do preguiçoso, outra vez vai falar do preguiçoso, verso 24, está vendo? O preguiçoso, ele esconde a mão no prato, e nem mesmo ele tem força para levar na boca. Lá falou da formiguinha, vai ter com a formiguinha, o preguiçoso, falou outra vez, né, da preguiça. Então vai ser o tempo todo orientando a gente a ter coragem, ousadia, cheios de graça, para poder ser abençoado pelo Senhor. Concluindo, esses 2 capítulos, irmãos, eles incentivam a reflexão sobre nossas ações e o impacto delas na nossa vida e na vida dos outros. Olha bem, faz a gente refletir sobre as nossas ações e o impacto das nossas ações na nossa vida e na vida dos outros. Incentiva a busca pela sabedoria e nos incentiva a abandonar a tolice. Também nos lembra da importância da integridade, da humildade e de buscar conhecimento, nos advertindo sobre os perigos da desonestidade, da preguiça e do orgulho. Tudo isso nós podemos ver nesses versículos, né? E depois mostra para nós que isso tudo é um chamado para nós nos alinharmos às expectativas de Deus. O que isso quer dizer? Deus tem expectativa que você e eu larguemos a tolice e a gente comece a ser sábio. Deus tem expectativa que a gente comece a abrir a nossa boca para abençoar, para a gente colher o fruto dessa bênção. Deus tem expectativa que a gente ajude o pobre, porque é assim que Ele vai nos retribuir.
Então, por isso que eu disse que isso tudo é um chamado a nós nos alinharmos à expectativa de Deus. Eu costumo dizer que essas coisas na Bíblia são chave. Deus te dá a chave da vida financeira próspera. Deus te dá a chave de uma vida sem problema de relacionamento. Deus te dá uma chave da bênção. Agora, Ele não vai abrir a porta para você, Ele te dá a chave. A chave é suas ações. Do jeito que você agir, vai dar fruto. Do jeito que você não agir, não vai ter fruto. Então, assim, irmãos, isto é um chamado para nós nos alinharmos na expectativa de Deus e não na nossa. Às vezes é necessário abandonar nossos planos, tá, irmãos? Às vezes é necessário abandonar nossos projetos e entrar no plano e no projeto de Deus para que a bênção nos alcance. Assim nós encerramos então nesta noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Oremos. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor tem sido bom e tem nos orientado. Ajuda-nos a optar pela sabedoria, ajuda-nos a tomar cuidado com nossas atitudes, ajuda-nos a compreender que nossas palavras são semente e elas vão produzir frutos e nós vamos colhê-los, que nós possamos lançar frutos em amor, para que possamos colher bênção da tua parte. Obrigado. Mais uma vez, peço a bênção do Senhor sobre a vida desta igreja, sobre o curso que nós vamos fazer no sábado. O Senhor possa abençoar nossa professora, trazendo-a com saúde, livrando de todo o mal, e que seja um dia abençoado, de aprendizado. Mais uma vez, te damos a honra, a glória e o louvor e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.